Eu vou abrir o meu coração e suas águas fluirão de mim. Com o som da chuva, voz forte então, as águas transbordarão sem fim. Estou... Oi, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui de volta com mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Eu já quero iniciar lendo uma palavra com vocês que está em 1 Coríntios 12, versículo 7, que fala assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a um é dado, segundo o Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, no mesmo Espírito, é dado a fé, ao outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, ao outro, no mesmo Espírito, operações de milagre, ao outro, profecia, ao outro, discernimento de línguas, ao outro, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aqui nessa palavra fala dos dons, né? São só 9 dons que são citados aqui, mas com certeza eu creio que tem muitos e muitos outros dons que o Espírito Santo derrama na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o Espírito Santo. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu meu primeiro vídeo do meu testemunho, algumas coisas você pode ser que não entenda aqui, porque você não viu o meu primeiro vídeo, então eu convido você a assistir, eu vou colocar o link aqui nesse vídeo, tá bom? Mas no vídeo anterior eu falei que eu sou convertida desde os 15 anos, mas por mais que eu tivesse tantas experiências, né, eu tive a decisão de aceitar Jesus, eu nunca tinha falado em línguas, nunca falei em línguas. Isso me frustrava, porque eu via muita gente falando em línguas, minha família falava línguas e eu não falava línguas. Eu tive, sim, experiências com o Espírito Santo, né? Eu sentia o Espírito Santo fortemente no meu coração, já caí no chão de tanto poder do Espírito Santo. Então eu tive, sim, experiências, mas eu não falava línguas. E na minha mentalidade, o motivo que eu não falava línguas era porque eu não era boa o suficiente. Eu não orava o suficiente, eu não buscava o suficiente, eu tinha muitos pecados, eu ainda era pecadora, eu... E assim vai, eu não me achava digna. Resumindo a história, eu vou falar já do final, quando eu voltei para o Senhor, quando eu estava aqui na Alemanha. Eu comecei a congregar numa igreja e lá eu entendi coisas que eu não entendia antes, que é o quê? Nós não temos a salvação pelo nosso esforço. O Senhor nos deu a graça. É um favor imerecido. Então eu não tinha esse entendimento na minha vida de que o Senhor já fez tudo por mim. O Jesus, ele foi crucificado pelos meus pecados, levou todas as minhas dores, minhas enfermidades. Ele ressuscitou e nós estamos nele e ele está em nós. Então Jesus está em mim, eu estou em Jesus, então eu estou assentada com ele nas regiões celestiais. E eu não tinha essa compreensão de que ele me amava, de que ele já me perdoou de todos os pecados passados, presentes e futuro. Eu não entendia que eu sou santa porque ele é santo e que o Espírito Santo habita em mim. A partir do momento que eu aceito Jesus, ele está em mim. O Espírito Santo está em mim. Então, eu não tinha essa compreensão, achava que eu era injusta, que o Senhor olhava para mim, via meus erros, mas não, o Senhor olhar para mim, o Senhor me vê, ele vê Jesus. Então, foi uma transformação que eu tive na minha mente. Então, eu comentei até com a minha pastora na época que eu já tinha tido algumas experiências, mas eu não falava em línguas. E ela me questionou, Aline, mas será que você já não ouviu na sua mente alguma palavra em línguas? Será que você não teve alguma palavra que você às vezes estava orando e veio? Daí eu peguei e falei, olha, acho que não. Mas depois, sozinha, eu comecei a pensar, não, acho que eu já ouvi tal palavra e até repeti no dia, Senhor, eu já ouvi essa palavra na minha mente, mas eu deixei passar. Então, foi um processo de aprendizagem nessa época, foi um processo de negar toda acusação. Eu tinha muita acusação na minha mente de que eu não era digna, de que eu era uma pecadora, então eu tive que saber reconhecer essas vozes, que não são vozes do Senhor, são vozes do diabo. Então eu comecei a reconhecer as vozes e dizer, eu sou justificada,
Eu estou assentada com Deus Pai Todo-Poderoso. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o Espírito Santo habita em mim. Então, depois disso, eu comecei a participar, né, na igreja, eu dançava na igreja. Eu fui numa conferência da igreja em Berlim. E naquele dia foi muito incrível, eu recebi várias profecias, mas teve uma profecia que me chamou a atenção, que o pastor disse para mim que eu ia receber algo, que eu iria ficar muito feliz, que o meu sorriso ia de orelha a orelha, que eu ia ficar muito feliz. E eu disse, meu Deus, o que será que eu vou receber? E já era um indício, né, das coisas que iam acontecer. E depois de um mês, a gente fez, acho que no mesmo mês, foi outubro, foi. Dia 31 de outubro, a pastora falou que nós íamos estar numa vigília de oração devido ao Halloween. Então a gente se reuniu e ela falou que no final da oração nós íamos fazer uma oração para as pessoas que não falavam em línguas. Nossa, eu já fiquei toda, ai, é hoje que eu vou falar. Eu já fiquei, sabe, diferente das outras vezes que eu ficava assim, pois é, né, não sei como é que eu vou receber isso, é muito difícil receber. Em vez disso, eu já estava muito aberta, eu já estava assim, dizendo, eu vou receber hoje, que bênção, eu vou na minha mente, assim, eu estava aberta para receber isso. E quando uma irmã da igreja orou por mim, ela começou a orar e falou exatamente as palavras que eu tinha na minha mente. Quando eu orava, às vezes aparecia essa palavra, essas duas palavras. E aí ela começou a orar aquilo e eu falei, eu já falo em línguas. Então eu tive a certeza que Deus já tinha me dado esse dom, só pelo fato de eu me sentir tão culpada, pela acusação que eu tinha, eu não aceitava, eu não acessava isso. E naquele dia eu acessei, eu comecei a falar em línguas, comecei a falar algumas coisas em línguas, eu recebi muito do Senhor naquele dia. E depois, né? Tá bom, Aline, agora você falou em línguas, e agora? Então, a partir do momento que eu falei em línguas, eu falei, Senhor, eu quero mais, sabe? Eu ficava assim, meia, um pouco assim, receosa de falar, eu ficava, eu preciso respeitar, tal. E aí, estudando, eu fiz algumas escolas aqui na igreja e o pastor falou algo muito forte para mim, que é assim, quando nós falamos em língua, nós somos edificados. E eu falei, nossa, eu quero isso, eu quero ser edificada, eu quero orar em línguas em todo o tempo. Então eu comecei a praticar. Eu simplesmente ia sentar para orar e eu falava, Senhor, eu quero falar em línguas. Eu repetia só algumas palavrinhas que eu sabia. E aí eu comentava com a pastora falava, Aline, é igual um novo idioma, você vai aprendendo uma palavra, vai aprendendo outra. E assim vai, você tem que treinar. E foi isso que eu fiz. Eu sozinha na sala, eu repetia, eu orava, eu falava mais e mais e mais e mais. E o vocabulário ia aumentando. E aí um dia eu estava tomando banho, eu estava muito feliz. Nossa, eu falo em línguas, eu comecei a me sentir muito especial. Ai, Deus, me senti tão especial. E eu comecei, eu falo em línguas, eu contei para minha família, contei para todo mundo, eu estava sorrindo muito. E aí Deus me fez recordar da palavra do pastor naquela conferência, que ele disse, vai acontecer algo na sua vida, que você vai sorrir de orelha a orelha. E sabe o que ele falou antes disso para mim? Para de questionar. Pare de questionar. Apenas aceite o que o Senhor quer te dar, aceite o que o Senhor quer para a tua vida, não questiona. Então, e foi exatamente o que aconteceu. Eu parei de questionar, eu parei de questionar coisas com o Senhor que nem eram precisas, porque Ele já fez tudo por mim. Ele já fez todas as coisas. Então, foi muito gratificante isso na minha vida. Depois disso, eu fui para uma escola eu quero um dia contar aqui também sobre essa escola profética que eu participei por 9 dias. Eu quero contar aqui para vocês essa experiência. Mas nessa escola foi incrível porque eu me batizei em línguas no dia 31 de outubro, eu fui para a escola em janeiro. Lá na escola, a gente entrava na escola, o pastor já falava, você que fala em línguas já começa a falar em línguas. E eu falei tanto em línguas sabe, eu já tinha praticando tanto, mas lá eu falei tanto em línguas, que tinha hora que eu ia orar e que eu só falava em línguas, as línguas fluíam de mim. E foi algo lindo. Então você que nunca falou em línguas, que gostaria de falar, sabe? Tira toda a acusação do seu coração, se você tiver essa acusações na mente. Você é digno e digna, sim, de falar em línguas. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. E Ele quer, sim, te
presentear com vários dons. Ele quer assim, te usar para edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. E Ele quer te edificar. Então, eu queria fazer uma oração aqui com vocês, se vocês me permitem. Senhor, eu quero te agradecer por mais um vídeo nesse canal. Deus, que esse vídeo venha alcançar muitas pessoas e que as pessoas que estão vendo esse vídeo, que se sentem acusadas, que não sentem o teu amor poderoso na vida delas, que recebem muitas setas na mente de acusação, Senhor, que elas venham receber agora o teu amor nessa hora, que elas venham ver o quanto elas são amadas, o quanto o Senhor ama cada uma delas, Senhor. Senhor, que você venha estar abrindo os olhos dessas pessoas, que elas venham ver, que elas venham ter um entendimento, Senhor, que elas venham ver com os teus olhos, Pai, e que elas venham, Senhor, sentir o teu amor fortemente, sentir tua presença fortemente, que o Senhor venha estar tocando no coração delas nessa hora, que toda acusação venha cair por terra, que elas venham sim reconhecer que elas são justificadas pelo sangue de Jesus, que elas estão assentadas às regiões celestiais, à direita do Deus Pai, que elas estão posicionadas contigo e que quando Deus vê elas, Deus vê Jesus, que essas pessoas venham ter esse entendimento do teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que elas venham sim receber esses dons maravilhosos que o Senhor tem para nós. E, Senhor, se há alguém aqui que não aceitou Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor toque no coração. E você que não aceitou Jesus ainda, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está à direita do Deus Pai e que eu estou assentado com Jesus nas regiões celestiais. Eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo. Que o Senhor venha estar tocando seu coração e que nós venhamos ter muitas experiências aqui nesse canal do YouTube e que vocês venham ter muitas experiências e que vocês possam estar contando aqui nos comentários para mim, tá bom? E se você que fez a primeira oração hoje, que orou a primeira vez, que aceitou Jesus, procure uma igreja próxima à sua casa ou entre em contato aqui comigo nos comentários que eu posso estar ajudando você. Muito obrigada, um beijo!